A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Ouvintes da nossa Rádio Imperial, aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Nós Servimos, sobre a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. E hoje nós vamos bater um papo aqui gostoso. Estava difícil, muito difícil arranjar alguém que pudesse falar sobre esse tema. É um tema que a gente já queria ter discutido há algum tempo, mas a gente fica sempre assim na dúvida de realmente ter uma pessoa balizada para poder falar sobre esse tema. E nós convidamos hoje, mais uma vez aqui, o nosso amigo, o advogado, o jurista, o nosso professor Henry Grazinoli. Bom dia, doutor Henry Grazinoli. Bom dia, Paulo Magno. Hoje nós vamos falar sobre escola sem partido. É um tema que o Senado lançou uma enquete há algum tempo, em que toda a sociedade pôde opinar contra ou a favor do projeto de lei, que é de 2016, o de número 193, de autoria do senador Magno Malta, que é do Espírito Santo, que inclui as diretrizes e bases da educação nacional, o programa Escola Sem Partido. O programa, que tem ganhado defensores e críticos nos últimos tempos, existe desde 2004, e foi criado por membros da sociedade civil. Segundo o jurista Miguel Najib, advogado e coordenador da organização, a ideia surgiu como uma reação contra práticas do ensino brasileiro que eles consideram ilegais. De um lado, a doutrinação política e ideológica em sala de aula, e de outro, a usurpação do direito dos pais dos alunos sobre a educação moral e religiosa dos seus filhos. Explica. Para Najib, todas as escolas têm essas características atualmente. A proposta do movimento é de que seja fixado nas paredes das salas de aula de todas as escolas do país um cartaz onde estarão escritos os deveres do professor. Você é um professor e é abalizado para falar sobre isso, principalmente porque você lida no terceiro estágio do ensino, que é o ensino superior, onde a maioria dos problemas dessa ordem aparecem. No outro dia até estava ouvindo um crítico falando, disse ele, os professores de história hoje em dia estão todos eles comunizados. Eu não generalizo dessa forma, não, mas é verdade, muitos estão realmente. Você acha que a presença do cartaz em sala de aula tem o objetivo de informar os estudantes sobre o direito que eles têm de não serem doutrinados? Vamos colocar esses não serem doutrinados entre aspas. Bom, realmente, como você falou no início, né, um tema extremamente difícil de ser tratado, porque ele surge numa época em que o mundo passa por transformações profundas. É o período que a gente fala de 20 anos para cá, o período da inauguração da comunicação global, o período em que se inaugurou a rapidez na comunicação através das redes sociais, a interação de todas as idades, né, através, por exemplo, de um aparelho de smartphone, onde hoje toda criança tem acesso a qualquer informação que quiser e que é propagada. Então, esses temas eles surgem coincidentemente com essa época. Porque se nós formos levar o nosso pensamento, e a priori é preciso levar há 20 anos atrás, nós vamos ver que muitos temas que estão sendo discutidos hoje
estavam conformados até então. Por exemplo, a questão do ensino religioso, não só nas escolas confessionais, não é? Mas também nas escolas públicas. Essa era uma questão que até 20 anos atrás ninguém levantava. Não é? Isso era pacífico, o entendimento de que não fazia mal, fazia bem, e os que achavam que não fazia bom também não achavam que fazia mal. Só que agora, recentemente, nós temos uma outra discussão. E no Brasil, particularmente, isso veio à tona não pelo problema do ensino religioso em si, mas pelo problema político. Perfeito, perfeito. Foi essa questão que chamou a atenção de todo mundo. Primeiro, porque o Brasil, nos últimos anos, ele elegeu majoritariamente um grupo político que defendiam certos, vamos dizer assim, postulados, certos cânones de esquerda, socialista, comunista, marxista, enfim, todos esses cistas que existem hoje aí, e que, em determinado momento, dada a repercussão que esses governos tiveram, positiva e negativa, isso chamou a atenção à discussão da sociedade. Bom, de fato, eu acho que, começando pelo cartaz, que é a pergunta que você faz, eu acho que um cartaz colocado numa sala de aula que orienta o professor e, ao mesmo tempo, o aluno, que esclareça, não é? Se considerarmos o fato que esse cartaz resulta, que esse conteúdo desse cartaz resulta de um debate que foi feito pela sociedade democraticamente e pela classe política que mal ou bem representa a sociedade, eu não vejo problema nisso. Agora, alguns dizem, é censura. Pois é, eu ia te perguntar agora que na contramão da pergunta anterior, estudiosos especialistas em educação criticam o programa, afirmando que nada na sociedade é isento de ideologia e que a escola sem partido, na verdade, é uma proposta carregada de conservadorismo, autoritarismo e fundamentalismo cristão. Pode concordar com essa afirmação, hein? Não, eu acho que não, eu não concordo com isso. Claro que é preciso levar em consideração estatísticas. Eu vou até citar aqui, recentemente, o professor lá de São Paulo, o Luiz Felipe Pondé, ele escreveu um artigo onde ele fala sobre esse assunto e, embora sendo contra, como eu sou, a qualquer tipo de censura, a priori, né, sob o ponto de vista genérico, ele denuncia o fato, ele é um professor universitário, a vida dele é universitária o tempo todo, sim, embora seja um filósofo, uma pessoa um academicista, um acadêmico importante. Ele diz o seguinte, que nos últimos 20 anos impressiona a quantidade de professores de ensino médio no Brasil que trabalharam a formação ideológica de esquerda nos estudantes brasileiros. Exatamente isso. Então, evidentemente, a direita, a chamada direita, ou o centro, ou seja lá quem for, os liberais, teriam que reagir. Essa também é uma reação que dentro do processo democrático é possível, certo? Certo. Porque uma coisa é você ensinar na escola, e a escola precisa ter esse ensinamento, quais são os pensamentos ideológicos históricos que o mundo viveu até hoje. Mas o que precisa fazer, professor Paulo, é o seguinte: se você ensina para um aluno o que Marx pregou, você precisa também ensinar para ele a contraposição. Exatamente, é isso que eu falo. Você tem que apresentar para ele, por exemplo, a opinião de Peter Singer. Sim. E como que ele combatia, qual é a contraposição que ele faz àquela ideologia escrita por Marx. Então, isso não está acontecendo. A gente não vê isso. Assim como a gente não vê pregadores de direita, liberais, fazerem o mesmo. É o mesmo. Então... Porque a toda posição tem uma contraposição. Exatamente. Né? A toda ação presume-se uma reação. É isso. Né? E na escola, eu penso que além de você ensinar essas matérias para os estudantes como ciências, e não como pontos de vista, com o objetivo de alienar, se eu discuto política é importante, é na sala de aula. Mas discutir política como ciência. Exatamente. Discutir religião não partidariamente. como ciência, não como partido.
Então, hoje, o que nós temos é uma predominância dentro das escolas, e aí sim, eu no ensino superior eu posso dar esse testemunho, porque está acontecendo sim nas universidades, também há uma predominância de um pensamento ideológico que é passado para os estudantes com o objetivo de alienação e não com o objetivo de conhecimento, de informação. E isso é muito grave, isso não pode acontecer. Porque o lugar do ensino é um lugar democrático. Exatamente. Agora, onde se discutem ideias. Ideias e questões de ordem científica. Exatamente. Por exemplo, professor Paulo, já que ele está falando de ensino, eu vou te chamar de professor, porque você também é. Veja, nós não podemos misturar, e é interessante como que, quando se discute ideologicamente, o bom debatedor, ele sempre mistura o máximo que ele pode para transformar tudo num cozido só, digamos assim. Uhum. Mas não se pode confundir religião com política. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exatamente, são coisas totalmente diferentes. Eu trabalhei em escolas privadas e trabalhei em escolas confessionais. Fui diretor, por exemplo, do curso de Direito no Instituto Metodista do Rio de Janeiro. Uhum. Fui professor e dirigente também aqui na Universidade Católica, onde ministrei a maioria do meu período como professor. Trabalhei em vários cursos, como continuo trabalhando em vários cursos privados. E o que eu vejo é o seguinte: o ensino religioso, na sua grande maioria, e aí a gente tem que falar da maioria, não é destacar uma minoria. Certo. O ensino religioso, ele discute questões de ordem ética e moral. E moral. Então, não se confunde com política. Por isso eu acho até importante o ensino religioso, porque ele cria uma moral para o indivíduo, desde pequeno. Então é bom que ele se molde, porque o grande problema que nós vemos hoje é esta falta de moral, a falta de ética, né, na sociedade. Porque, se ele faz, se ele rouba, eu também posso roubar. Se ele mata, eu também posso matar. Então não é por aí. Nós temos que criar uma consciência ética nas crianças para que elas possam crescer dentro de princípios sadios. E isso todas as religiões têm. Todos. Não tem exceção. Esse viés ético, essa espinha dorsal, essa coluna vertebral, todas têm. Todas têm. Então, mas aí colocam o ensino religioso junto com a questão do ensino político, que não pode misturar, são coisas totalmente diferentes. Política é uma ciência que tem como argumento o relacionamento externo, o relacionamento extra-pessoa. Exato. O político não é interno, o político é externo, o religioso é interno. Exatamente. Não é? Então, nós temos que separar essa discussão para que nós possamos chegar a um lugar melhor. Exato. A partir do momento em que o professor se aproveita dessa circunstância, não para falar de forma parcial ou equilibrada, mas para promover as suas preferências, ele está violando a liberdade de consciência e de crença dos alunos, aí? Eu acho que, de certa forma, sim. Né? Aí existe uma questão que é a seguinte, veja bem. A única coisa que o brasileiro tem muito firme, eu tenho feito sérias críticas à cultura brasileira, que sofreu nos últimos anos e décadas, aí já é uma questão talvez de século, mas de décadas, ela vem sofrendo um declínio brutal, né? E eu tenho feito uma crítica modestamente, mas, enfim, pelo que eu constato. Mas, se tem algo nas famílias brasileiras que sempre foi uma coisa que suscitou pouca discussão, é a questão religiosa, por exemplo. Uhum. O brasileiro, se você fizer uma pesquisa, eu tenho certeza absoluta que a massacrante maioria dos brasileiros não terá nenhum problema em colocar seus filhos numa escola confessional, por exemplo. Aliás, eles procuram as escolas das igrejas, porque dizem que são as melhores. Isso é o mesmo. Não é? E elas estão aí abarrotadas de aluno e não tem vaga. Então, isso não afeta a população brasileira. Eu não vi ao longo da minha vida nenhuma dessas escolas fazendo trabalho de alienação no sentido de transformar até mesmo aqueles que eventualmente não seguissem aquela linha religiosa, que o seguissem. Agora, eu acho que é preciso entender que nós estamos no século XXI, a sociedade hoje é outra. Quando a gente fala em liberdade, nós precisamos entender
que o conceito de ser livre hoje, que o jovem, que o adolescente reconhece, ele é um pouco diferente do conceito que nossa geração. Porque nós tínhamos uma liberdade. Hoje, nós vemos que o jovem já parte para uma libertinagem, né? A coisa já mudou um pouco de configuração. Nossos princípios tá bom, que muito. Isso é coisa do passado, isso é coisa de velha, não é. Não. Princípios morais não têm idade. Não tem. Até porque a sociedade não vai se organizar, a gente não conhece nenhum modelo de uma sociedade que funcione, nenhum, onde você não tenha que seguir princípios éticos e morais. Exatamente. Não há exemplo no mundo. E você vê que a própria Constituição, por exemplo, da Inglaterra, é uma Constituição consuetudinária, ou seja, baseada nos costumes e regras, e ela perdura até hoje. Até hoje. A Constituição brasileira, no seu preâmbulo, por exemplo, voltando a falar da questão da religião, a Constituição brasileira, no seu preâmbulo, fala em Deus, cita a figura da divindade, porque ela é uma coisa que faz parte da nossa cultura. Exatamente. E é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Não. Eu não vejo, mas o pastor, o padre e tal fez isso. Olha, eles fazem, mas são situações isoladas. Mas isso acontece em todo lugar, não precisa ser padre nem pastor para fazer esse tipo de coisa. Não. Isso é inerente do ser humano. É isso aí, exatamente. Quando o ser humano tem problema de desvio de conduta, alguma coisa, isso é normal em qualquer profissão. Tem advogados, tem professores, tem médicos, tem dentistas, tem engenheiros, tem médicos, tem pastores, tem tudo. Tem padres, tem todos que têm problema, que às vezes tem desvio de conduta. É a nossa dimensão humana, né? Para isso nós somos humanos, né? Que o saudoso jornalista Paulo Francis dizia que ele considera o ser humano, por falta de cultura, todo mundo médio. Ele disse que todos os homens são de classe média. Mas é verdade, né? E o problema é da cultura. Agora, tem uma coisa que eu queria acrescentar, se você me permite. Sim. A revolta que surge hoje a partir do projeto do senador Magno Malta, ela surge principalmente levantada por setores, ela é uma discussão política, porque o Magno Malta, quando fez esse projeto da escola sem partido, ele anunciava e fazia um combate direto aos partidos de esquerda e à militância no Brasil. Isso ele anunciou, ficou muito claro isso. Uhum. E depois do fracasso do PT no governo, essa questão veio ainda mais forte. Essa semana, ontem, dia 15, hoje são 16, no dia 15, ontem, foi divulgado o novo currículo nacional, nacional básico para as escolas públicas, né? E no currículo básico é permitido, como aliás o Supremo Tribunal Federal já julgou e disse que não há nenhum problema quanto à prática de ensino religioso nas escolas, não é? O Conselho Nacional de Educação, através dessa medida, reconhece e confirma isso e apenas coloca que é preciso dar um viés, tanto no ensino político quanto no ensino religioso, um viés científico. Exatamente, não é doutrinação religiosa. Não. Né? É justamente a religião no sentido amplo da palavra, de religar a pessoa a Deus, saber que tem um ser superior e com isso moldar a sua moral, os seus hábitos, os seus costumes. É isso. Né? Eu vi recentemente uma conversa, aliás, há uma peregrinação que está sendo feita aí pelo Brasil, de uma dupla composta pelo padre Fábio Melo, o padre cantor, e o historiador, o professor Leandro Carnal, que está fazendo muito sucesso aí na mídia social, e tal, etc. O Carnal é declaradamente um ateu. Exato. E o professor Fábio está trabalhando com ele, eles fazem palestras juntos. E eles estão fazendo uma palestra que eu acho um trabalho muito interessante, que é o seguinte: o Carnal diz assim, eu sou ateu, mas eu confio no trabalho religioso porque ele serve como um parâmetro moral e ético para a sociedade como nenhum outro. Quer dizer, ele reconhece. Ele diz isso claramente, disse essa semana, inclusive, numa entrevista na televisão, eu vi numa TV a cabo. Quer dizer, então, você vê o seguinte, quer dizer, a importância do ensino religioso é muito grande. Eu lecionei Educação Moral e Cívica há alguns anos e Organização Social e Política do Brasil, e a gente tinha uma parte que falava sobre os aspectos religiosos,
sobre o aparecimento de cada religião. As pessoas precisam saber de onde vêm os princípios, né, do cristianismo, do judaísmo, do budismo, do hinduísmo, do brahmanismo, de todas as religiões realmente, para você poder moldar. E todas as religiões têm um princípio único que nos leva a um ser maior, a um ente maior, o qual a moral está intimamente ligada. E realmente, se nós estamos passando por esses aspectos todos, na minha opinião, é justamente a ausência total, né, de moral, de ética, de princípios religiosos. O advogado Miguel Najib, ele afirma que a escola sem partido não tem e não quer impor pontos de vista morais. Em matéria de educação religiosa e moral, ele diz que vale o princípio, meus filhos, minhas regras. Nós não queremos impor a nenhuma família uma maneira de agir com relação a seus filhos, mas também não aceitamos que a escola venha fazer isso. Estaria correta essa afirmação? Olha, eu acho que tem uma parcela grande de acerto no que ele diz. Se nós pegarmos essa fala dele e destrincharmos, principalmente aquela segunda parte, veja bem, claro, evidente que a regra é da educação dos nossos filhos, cuidamos nós. Nós, exatamente. Essa é a responsabilidade. Pelo menos deveria ser. Bom, aí você já adentrou onde eu quero chegar. O problema é que no Brasil, há muito tempo, a grande maioria das famílias brasileiras, principalmente famílias que têm poucos recursos, não tem tido tempo, ou recurso, ou vocação, ou seja lá o que for, para cuidar da educação dessas crianças. Não tem. Nós, há muito tempo, entregamos a educação de nossas crianças para as escolas, principalmente para as escolas públicas. Esse é um fato. Exato. Hoje, olha, eu tenho uma irmã que é professora na cidade de Cabo Frio, a Ludmila, professora de ensino básico. Ela é ensino fundamental. Uhum. Ela me conta, trabalha numa escola de uma comunidade muito pobre. Uhum. Então, esses meninos chegam lá com fome, esses meninos chegam lá cheios de problemas em casa, gente que tem problema com droga, com criminalidade, enfim, famílias totalmente desajustadas, certo? Que não têm condições de dar a essas crianças o que elas precisam. Elas vão para a escola para pegar isso. E é na escola que acaba tendo o professor que trabalhar o que não teria que fazer, mas eles acabam fazendo. Então, veja, no momento que você tem uma escola pública que recebe esse tipo de estudante, eu não posso me arriscar a colocar esse estudante, e eu defendo, essa é minha opinião pessoal, e defendo e debato se for preciso. Eu não posso deixar que essa criança se submeta a um professor que tem um posicionamento político definido. Lógico. Porque ele vai fazer uma cabeça, é evidente que vai. É lógico. E a diferença do ensino religioso para o ensino político é que o religioso, como eu disse ainda há pouco, ele se transforma numa questão interna. Ninguém absorve uma crença e sai pela rua atirando pedras. Agora, quem absorve uma crença ideológica, política, sai para a rua assim, joga pedra, e faz barreira e bota fogo. Exatamente. Entende? Eu sou contra os que saem. Não, não é isso. É que o sujeito tem que sair com uma convicção. E essa convicção foi formada como? Às vezes não foi formada, foi deformada. Foi deformada, então é por isso que eu faço essa divisão. Eu divido claramente essa questão. O ensino político partidário, através de professores que têm uma posição ideológica forte, nós conhecemos alguns casos, não admitem a oposição, não admitem a contradição de maneira nenhuma. São radicais. São radicais. Então isso aí a gente tem que combater, sim. Sejam eles de esquerda, de direita, de centro, liberais, socialistas, o que for. Não se admite de maneira, não se pode admitir isso. Então, esse é o grande impasse hoje. Eu acho que essa discussão é importante, Paulo, porque dela surgirão soluções. Sim, que talvez não seja esse cartaz na sala de aula. Né? Não seria o ideal, mas... Talvez não seja esse cartaz na sala de aula. Mas que será também uma questão de formação. Nós temos que olhar pelos professores do Brasil. O que está acontecendo? Há uma fuga. Aquelas pessoas que poderiam hoje, muita gente boa que poderia estar em sala de aula, não está mais. Porque tem que ganhar vida. Os professores aí do Estado estão sofrendo para receber seus salários. Terrível. Desde o ano passado. Terror. Quer dizer, como que Eu não consigo conceber uma coisa dessa em hipótese alguma.
porque eu acho que o governo tem que ter as suas metas. Ele não pode chegar ao caos que o Estado do Rio de Janeiro chegou. Isso é inconcebível. Né? É uma coisa absurda, realmente. Os professores terem que estar mendigando. E, além disso, hoje, muitos professores estão se afastando de sala de aula pelo comportamento dos alunos. Eles não suportam essa Ninguém questão dá mais. que eu coloquei ainda há pouco. São tantos os problemas que esse adolescente, que esse aluno traz para a escola, que não tem como enfrentar. Em São Paulo tem uma quantidade muito grande de professores afastados com tratamento psicológico pelas agressões sofridas em sala de aula. Isso é um absurdo. Então você veja, são essas questões que eu acho que nós temos que discutir no momento. Nós vamos continuar com esse papo aí que está muito bom. Eu acho que é um papo muito proveitoso, os nossos ouvintes podem interagir se quiserem, mas eu acho que realmente a gente tem que ter noções básicas disso, porque é muito importante esse assunto. Lucas, vamos ao nosso comercial, a gente volta já já. Estamos apresentando Nós Servimos, o programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bom, ouvintes, estamos de volta aqui com o nosso papo. Nós hoje estamos falando com o professor e o advogado, Dr. Henry David Grazinoli, falando sobre escola sem partido, que é um assunto que eu há muito tempo já queria ter abordado aqui no nosso programa. Vamos continuar com o nosso papo aqui. Henry, qual a ligação entre escola sem partido e ideologia de gênero? Nossa. Nós falamos muito de religião e política até agora, e não falamos da questão da ideologia de gênero. Né? Exato. Essa é uma outra questão também que é difícil debater. Por quê? Porque se você... Mas que entra dentro deste aspecto, né? Porque é o que eles querem, né? Isso acabou entrando na lista. Exatamente. E eu não sei também, porque eu acho que não se confunde. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Essa mistura que foi feita, essa generalização no sentido estrito da palavra, ela está errada. Porque, por exemplo, é evidente que as escolas têm que mostrar para as crianças, para os estudantes, para os adolescentes, que nós temos que ter a capacidade, para viver bem em sociedade, de respeitar o pensamento, o comportamento, as opções que as pessoas fazem. Desde que essas opções não signifiquem lesão a princípios que a lei estabelece. Morais, por exemplo. Que estão aí servindo como base na legislação brasileira, legislação civil, legislação penal. O direito escrito, ele é todo com base numa principiologia. E essa principiologia, o que é? São os valores que a sociedade tem. Exatamente. E que ela vai... E que ela conhece. Transforma em lei, conhece, pratica e acredita. Exato. Muito bem. Então, a convivência com aqueles... ensinar para a criança, para o menino ou para a menina, que ele tem que entender aquele que tem um comportamento diferente do seu, desde que esse comportamento não seja considerado agressivo, né? É uma coisa normal e natural. O direito de cada um termina onde começa o outro. Evidente. Recentemente, o Papa Francisco, ele tem dado declarações as mais diversas. Exato. E dirigidas a nós, cristãos católicos, porque também nós precisamos entender o seguinte: quando o Papa, às vezes as pessoas criticam, né, uma fala do Papa, e eu sempre digo, aliás, repito o que eu já ouvi lá atrás, essa expressão não é minha. Quando o Papa Francisco fala, ele fala para os católicos. Ele não está falando para quem não é católico. Exato. Ele fala para nós, os católicos. E nós aceitamos a fala dele porque ele é um líder da nossa igreja, não é isso? E o Papa, ele mesmo tem quebrado alguns tabus que no passado funcionavam para servir que a igreja tivesse alguns preconceitos, não é? Principalmente com relação à questão do gênero. Isso acabou. Quer dizer, nós somos todos iguais. E Deus, eu duvido que Deus iria desigualar de jeito nenhum seus filhos, não é verdade? Olha, agora... Já basta a célebre frase de Rui Barbosa, né? Tratar os desiguais com igualdade é uma injustiça. Pois é. É verdade? Então, veja, você querer tratar de gênero na escola não é preciso. O que é preciso é mostrar para a diversidade de gêneros, é mostrar para os estudantes que eles têm que conviver
e respeitar as diferenças. Tratar os desiguais desigualmente. Claro, na evidente. medida em que eles se desigualam. Até porque, não é, Paulo, quem somos nós hoje para dizer que aquele que é diferente Ninguém do que eu pode atirar faço pedra. é melhor do que eu ou Não. pior? Quem é que deve controlar a educação, hein? Não, sem dúvida nenhuma seria a família. Família, né? Isso não se pode abrir mão, pai, mãe, família. Agora, evidentemente que nós temos um setor aí que abandonou, e o direito da criança, ele é um direito indisponível. Então, quando a família não dá conta, o Estado tem que assumir. suprir. Agora, esse Estado que nós queremos que faça, que cubra essa lacuna, Tem limite. ele tem limite, ele É. tem que ter. E aí entra uma situação, Paulo, que tem sido uma outra fonte de crítica. Eu acho que a sociedade organizada, ela tem que olhar para temas que nós mesmos abandonamos. Eu vou dar um exemplo a você. Nós estamos falando aqui de escola pública. Será que nós, sociedade, estamos fiscalizando como deveríamos essa escola? Pois é, Não esse estamos é o problema. fazendo isso. Esse é o problema. Nós temos temas que foram completamente abandonados. Por exemplo, ao invés de ficarmos discutindo hoje a questão do debate sobre gênero na escola, onde, na verdade, deveríamos, repito, ensinar as nossas crianças a lidar com as diversidades, aí sim, respeitá-las, nós devíamos estar discutindo, por exemplo, uma questão, uma política que está acontecendo no Brasil, uma coisa terrível. Eu agora de manhã testemunhei isso, e vou rapidamente citar aqui, porque o rádio tem força e a gente não pode perder essa oportunidade. Milhões e milhões de brasileiros que estão abandonados nas ruas e praças, viciados em drogas. Exatamente. Eu agora passei de manhã naquela praça ali em frente ao UCP, eu fui na UCP, saí, tem aquela praça do skate ali. Skate, aquilo é um terror. Pela manhã, eu vi ali 20, 30, 40 pessoas reunidas, moradores de rua. Muitos já estão drogados, que via 24 horas por dia drogados, estão ali num estado péssimo, eles estavam todos reunidos ali. Aquilo me deu uma dor no coração tremenda. E aí eu vinha para cá para discutir essa questão da escola sem partido e pensei, meu Deus, o que nós estamos fazendo por essas pessoas? Será que nós não cometemos um grave erro ao entregarmos isso para o Estado? Pois é. Esse Estado Aí quando o corrupto, Estado está- assume, como o Dória assumiu em São Paulo, né? enfrentou uma posição enorme. Exatamente, é isso que eu falo. Não pode fazer, não deve fazer, não tem que se meter. Quer dizer, Apanhou, viu? Apanhou muito. muito. E está pagando um alto preço por isso. É, exatamente. Há uma confusão entre ensino religioso e doutrinação nos dias atuais? Existe, é evidente que existe. A própria oposição à questão da escola sem partido, ela inclui a religião como um problema, o ensino religioso como um problema, como se o ensino religioso significasse doutrinação. Não é. Não é. Não é. Se você ensinar a religião como ciência, Exatamente. se você apresentar a religião como uma opção milenar da humanidade, porque essa que é a questão. Você não pode pegar questões novas, por exemplo, eu estou citando aqui o Marx, eu poderia citar outros, mas o Marx é o mais conhecido. Né? Você não pode entender você não pode querer comparar uma doutrina criada no final do século XIX, ou seja, com um século e meio, com uma doutrina religiosa que tem milênios. Exato. Quer dizer, já começa por aí. Quer dizer, veja, uma cultura cristã, católica, outras culturas de outras religiões que têm milênios, que vem evoluindo, que vem convivendo com a sociedade e suas mudanças todas. Aí aparece alguém com uma doutrina construída por 2 ou 3 ideólogos que sequer demonstrou capacidade de ser eficaz. Exatamente. Porque não tem exemplo de eficácia dessas doutrinas em nenhum país do mundo. Me apresentem um, não tem. Não tem. E aí querem incluir a questão da religião nesse balaio. Não pode. Exatamente. Uma Não coisa é uma pode. coisa, outra coisa é outra Tem coisa. que separar. Todo e qualquer assunto político deve ser abordado de forma transparente, mostrando uma notícia ou um fato sem comentários. É isso? É isso. Eu acho que sim. Até porque, veja, aí entra a questão do que nós falamos no início aqui da contradição. Se você leva para a sala de aula determinado fato, trabalhando política,
você tem que apresentar a contradição, a contraposição. Pois é, o ensino tem sido utilizado por professores como instrumentos para doutrinar e fazer proselitismo político partidário dentro de sala de aula. Essas manifestações estão diretamente ligadas à ideologização nas escolas? Sem dúvida, eu acho que sim, em grande parte. Paulo, nós somos professores, o professor tem um poder enorme. Muito grande. Primeiro, ele é admirado pelo aluno, em regra respeitado também. Tem exceções, mas é respeitado. É. O professor, atualmente, ele fica mais tempo com essa criança do que os pais. Porque o pai e a mãe estão trabalhando e esse menino está lá na escola. Pois é, o professor, nem que seja uma aula, ele fica uma hora, pelo menos, conversando com o aluno, coisa que um pai e mãe não faz com o filho. Não faz. E outra coisa, o método doutrinário, ele sempre é muito eficaz porque ele é bem trabalhado, né? Quando você quer doutrinar e quando você tem essa vocação para doutrinar, você usa de meios pedagógicos que, na verdade, comumente não se utilizam, não é? Eu posso reunir, por exemplo, os meus alunos de política e levá-los para assistir uma palestra. De quem? Vamos passear no Rio? Opa, vamos fazer uma excursão. Aonde? Que bom, vamos comer cachorro-quente, mas nós vamos assistir uma palestra de um professor, tá ótimo. Aí vai lá o cara e vai falar do quê? Certo? Vai ser um debate? Vai ter a contradição? Será apresentado para esse menino a opinião contrária? Nem sempre isso acontece. Então eu sou favorável ao controle, sim, e acho que o ensino de política na escola, ele tem que ser feito com a contradição. Apresentar a política como uma ciência. Exato, é uma exatamente. ciência hoje, e daí fazer o debate. O professor é a autoridade máxima. Por isso, não é ético que o professor se aproveite dessas circunstâncias para abordar fatos históricos de forma política e ideologicamente enviesada, né? O professor deve ser um condutor do aprendizado que revela aos acadêmicos fatos e versões. E aí, o que dizer essa afirmação, hein? Não, sem dúvida nenhuma. Olha, o Brasil tem uma história, nós temos uma tradição de distorção de informações e de dados históricos. A gente tem isso. Não é? E isso sempre partiu da política. Tem casos em que houve influência de outros setores da sociedade, mas foram os políticos que tradicionalmente, nos últimos 500 anos, sempre distorceram muitas informações. Para o lado que interessava naquele eles. momento. Exatamente. É a tal da distorção casuística. Exato. E essa casuística toda, inclusive, levou a termos hoje livros de história, por exemplo, nas escolas ainda fundamental e básico, que precisam ser revistos, porque tem muitos fatos ali totalmente distorcidos, inclusive com heróis construídos sem nenhum fato concreto, nenhum acontecimento que demonstre aquilo, não é? Eu vou citar rapidamente aqui um nome, né? Se formos estudar profundamente a história de Tiradentes, Tiradentes não poderia ser o ícone que ele é na história do Brasil. É o que eu sempre disse. Eu sempre me debati, Só como exemplo. Eu sempre disse, será que Tiradentes foi traído ou ele era traidor? Você tem que levar o aluno a raciocinar com o pensamento da época, né? É isso. Porque se Silvério dos Reis o traiu, mas ele traiu a coroa, porque ele era um Féres, ele pertencia ao regimento do imperador, do rei, né? Então, ele foi traído ou ele era traidor? Né? As pessoas precisam entender dentro de um contexto de discutir o assunto. E a própria personalidade desse personagem, que na verdade não é um personagem, ele existiu de fato, mas a própria maneira dele levar a vida, as coisas que ele fazia e fez, não jamais serviria como base para ele ser o ícone que ele é hoje. Exatamente. Mas isso houve uma criação, colocaram isso como um Marte, ele virou um Marte e se transformou. Então, veja, o Brasil, ele tem essa tradição. De criar mitos, né? Isso, e ponto Eu final. vejo, às vezes, em certos programas de televisão, né? Nosso herói. Herói de quê? O que o cara fez para ele ser herói? Herói é uma palavra muito forte para você dar a um participante de um programa de... Como é que é esses programas aí que tem aí? Não, esses programas aí, reality show, Os né? Esses reality shows,
O cara é herói. Herói de quê, meu Deus? O que ele fez de heroísmo? Hã? Herói é um pai de família que consegue sustentar a sua família com um miserável salário mínimo. Sim, esse é um herói. Esse é um herói. Hã? Que insiste Em viver. construir uma família e ter E viver dentro dos princípios éticos e morais corretos. É isso aí. Não ensina o filho a roubar, não ensina o filho a ser safado, não ensina o filho a corrupção, não ensina o filho a receber propina. Né? Então, esses são os heróis verdadeiros. São aqueles que realmente conseguem ainda ver e encontrar uma razão para a vida. É por isso que eu reafirmo, professor Paulo, que a classe política brasileira, na sua grande maioria, historicamente, né, ela não pode servir como referência para você entrar em sala de aula e passar informações e passar pensamentos ideológicos para esses estudantes. Exatamente. Porque nós não temos bons exemplos. Temos Exato. sim, temos, não estou generalizando. Só que os bons exemplos, para os bons exemplos, a gente não tem encontrado espaço. Eles mesmos não conseguem abrir o espaço deles. Exato. A gente vê o caso daquela professora que morreu queimada lá tentando salvar os alunos. Pois é. Aquilo é uma heroína. Aquilo é uma heroína. Essa né? sim. Essa sim. Não sabemos nem o nome dela direito. Exatamente. Pouco foi né? falado. Uma pessoa que realmente amava a sua profissão acima de tudo e deu a sua vida pelos alunos. E eu garanto a você que nesse momento a família dessa professora deve estar brigando para receber alguma coisa do Estado. Não resta a menor Deve dúvida. estar E na os direitos mão dele. humanos nem aparecem Não, nessa não, hora. ninguém para defender. Não tem ninguém para defender, não tem ninguém para levar uma cesta básica para a família, não tem absolutamente nenhum amparo psicológico, não tem absolutamente nada. E é preciso deixar claro isso, quer dizer, quando nós fazemos a crítica aqui a determinadas práticas de ensino, nós não estamos diminuindo os professores, muito pelo contrário, até porque somos professores, pertencemos com muito orgulho a essa classe. Mas o que eu me refiro... Eu gosto muito quando eu encontro um ex-aluno que vira para mim e diz, ô professor, como vai? Professor. É isso aí. Eu acho que isso... Eu aprendi isso, inclusive, com o saudoso juiz, o doutor Raul Magalhães. O doutor Raul, um dia numa audiência, que eu estava fazendo uma audiência, fazendo um parênteses aqui, eu cheguei sem querer, ele foi meu professor na faculdade, e eu, na hora de falar com ele, me dirigi a ele e disse, ô professor, ele era o juiz, mas eu chamei de professor, eu, na mesma hora que ele me disse, desculpa, excelência, meritíssimo, eu disse, não, eu prefiro ser professor do que ser juiz. Exatamente. Uma classe sofrida, mal reconhecida no Brasil. Eu acho que o próprio professorado, de uma maneira ou outra, precisa ajudar esse debate. Eu acho que, eu estou vendo, por exemplo, os políticos fazerem esse debate, mas eu estou vendo poucos professores participando dessa conversa. Exatamente. Eu acho que esse pessoal tinha que chegar. Coitadinhos, né? Nós, professores, já temos tantos problemas a enfrentar. Citei ainda há pouco agora os professores do Estado que não recebem seus salários, têm contas para pagar. Mas é um assunto, essa questão da escola sem partido, eu acho que ela não vai se encerrar com uma lei, nem com um decreto. Também acho que não. É uma discussão que está aberta. Como eu acho também que essa nossa, esse nosso currículo nacional, básico nacional, curricular, essa reforma, eu acho que ela tinha que ser mais bem discutida, porque a Austrália levou 10 anos discutindo isso. O Brasil quer fazer toque de caixa? Toque de caixa. E o detalhe é outra coisa, né? É importante mencionar, já que você entrou nesse campo. Não saímos do tema que nós estamos discutindo. Não. A verdade é a seguinte, um país do tamanho do Brasil, pensar num currículo base único, a princípio já me assusta. Eu também. Não é? Você tem, por exemplo, a escola... Tem regionalização, né? Tem palavras que aqui, que no Nordeste, tem um significado, no Sul tem outro. Professor, olha só um exemplo, quer ver? Você recebe, nós estamos no Sudeste, na região mais desenvolvida do Brasil. Nós damos aula em faculdade, eu chego na faculdade e recebo o currículo para ensinar um semestre. Esse currículo está lá pronto, pré-fixado, com uma série de matérias. Muito bem. Todos os temas são pré-estabelecidos. Então não é diferente da escola pública, nem da escola fundamental. Eu não conheço e nunca conheci nenhum professor com todos os recursos que as escolas aqui, que nós trabalhamos, têm. Eu nunca vi nenhum professor conseguir completar o currículo no período que ele tem para fazer. Ele não consegue passar e ensinar para o aluno tudo que está ali. Não. Ponto.
Agora você imagine uma escola no norte do Brasil, numa região pobre da Amazônia, onde o professor recebe uma merreca de salário, desculpe a expressão, onde as crianças chegam de longas distâncias, tem criança que viaja 2 horas, 3 horas, chega 4 cansada, horas estourada na escola. Como que essa professora ou esse professor vai trabalhar um currículo? Ela vai escolher, porque nós fazemos isso. A gente pega o currículo e diz assim, agora eu vou ensinar o que eu acho que é prioritário. Exatamente. Não fazemos? Fazemos. Exatamente. Nós selecionamos. Então, essa professora, esse professor de lá, ele vai ter que selecionar o que ele vai ensinar. Exato. Então, eu acho que, na verdade, o erro está justamente nisso. É você querer estabelecer um amplo currículo, quando, na verdade, nós tínhamos que discutir algumas bases. O que estamos ensinando de português, de matemática, Exato. de ciências, de história. Para entender o resto. Para entender o resto. Ô Henry, a juventude vai fazer a diferença no país desde que alguns cuidados sejam tomados na formação de crianças e adolescentes em relação à política. Todos concordam com isso. Então, como é que nós deveremos agir? Bom, de fato, os últimos 10 anos provaram que o Brasil vai ter que fazer uma profunda reforma no pensamento e na prática política. Exatamente, isso tranquilo. Né? A nossa geração tem uma contribuição a dar enorme, porque nós temos a experiência vivida, nós temos algum conhecimento que temos e podemos passar para essa juventude. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que hoje, talvez, nós não tenhamos um precedente histórico da importância que um jovem tem hoje, esse adolescente que está na escola fundamental e ensino médio, e aquele estudante que está na universidade, jamais teve tanta importância para o futuro do país como essa turma que está lá hoje. Isso é bom e é ruim ao mesmo tempo. É bom porque nós temos muitos jovens, nós temos hoje, realmente o acesso à escola cresceu, tem muito mais gente estudando, bem ou mal estão nas escolas, não é? Sim. Agora, até que ponto essa escola então vai preparar esse estudante para esse futuro que ele vai ter que assumir o Brasil? Isso, eu confesso a você que eu tenho preocupação, porque nós não sabemos o que está acontecendo. Não existe alguma preocupação com o grau de contaminação política e ideológica das escolas brasileiras? Aí a gente volta ao ponto inicial. É por isso que se criou esse movimento chamado Escola Sem Partido, que começou na sociedade civil, depois bateu lá no Congresso Nacional e abriu toda essa discussão. A mesma preocupação eu, por exemplo, tenho com as escolas brasileiras com relação ao conteúdo da matemática, do português. Exato, então, o que estão ensinando para a nossa Porque a gente vê, quando o edital do Enem, de 2017, estabeleceu, como nas edições anteriores, que será atribuído nota 0 à redação que desrespeitar os direitos humanos, ao impor essa exigência, o próprio INEP, que é responsável pelo Enem, desrespeita os direitos humanos dos candidatos, já que o direito à livre manifestação de pensamento? No sentido lato, sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que aí, porque você, veja, qual é o pressuposto? O pressuposto é que as pessoas normais, que vivem numa sociedade equilibrada, respeitam os direitos humanos, porque, além de serem direitos humanos, eles estão positivados na legislação. Agora, você estabelecer uma sanção... É um absurdo, né? Essa sanção teria que ter base legal, então. Exatamente. Teria que ser votada pelo Congresso Nacional, Exatamente. que é o órgão que representa a sociedade. Exato, então, a distorção está aí. É possível que haja neutralidade total dentro das escolas sobre os mais diversos temas sociais? Olha, neutralidade, no sentido geral, é difícil. Né? Por exemplo, você tem uma escola confessional, uma escola católica, que são um grande número no Brasil. Escolas que prestam serviços extraordinários. Aliás, as instituições católicas prestam um grande serviço em todas as áreas, social... Foram responsáveis, inclusive, pela própria fundação do país, né? É isso aí. Desde os jesuítas. Isso aí é inegável, não dá para contestar, e quem contesta é porque não sabe o que está dizendo. Não sabe o que está dizendo. Não sabe o que está dizendo. Então, obviamente, uma família que matricula uma criança numa escola católica, ela sabe que essa escola tem uma orientação religiosa e que isso será transmitido aos alunos. Não é, aí que está, não é alienação, é diferente. Sim. Você vê que, inclusive, o católico é um democrático, né? A gente até brinca, como é bom ser católico, né? Porque a gente apronta aí algumas, depois vai lá, né? O nosso líder, em nome de Deus, nos absolve, está tudo bem. Mas não, no sentido, foi uma brincadeira, mas de fato, mas é verdade. Né? De dizer que as escolas
católicas, por exemplo, fazem doutrinação no sentido estrito, ora, pelo amor de Deus, a gente sabe que a experiência não é essa. O que é passado, e muito bem passado, diga-se é a questão dos nossos pensamentos, daquilo que nós acreditamos. E as pessoas convivem tão bem com isso. Eu vou te dar um exemplo prático, rápido, porque nosso tempo já está também chegando ao limite. A minha mulher foi orientadora educacional da escola Pato Correia, lá em Correias. Uma escola católica, uma escola pública. Convênio público, mas escola católica, que é de freiras. Tinha um grande número de alunos evangélicos. E você sabe que eles conviviam perfeitamente bem dentro da ideologia, participavam de tudo. E olha que lá comemorar dia de Nossa Senhora não sei o quê, dia disso, daquilo, todos os dias. Eles todos participavam perfeitamente, nunca teve problema nenhum. Porque quando você se matriculou ali, eu já sabia que aquela escola era daquele viés. É isso. Né? Então, eu acho que todas as religiões levam a um único caminho. Né? Então, eu acho que não existe esse tipo de... Todos esses caminhos levam Exatamente. Né? no mesmo lugar. Para finalizar, eu queria uma opinião sobre alguns aspectos rapidinho. Educação neutra. Educação neutra não dá para ser 100%. Ela vai ter sempre Aí tem que entender em que dose você vai fazer a exceção à neutralidade. Estudantes são folhas em branco? São folhas em branco, não tenho a menor dúvida disso. Hoje são. Você vai dizer, mas e a educação em casa? Tem uma parcela, mas a escola tem uma influência enorme na educação das crianças hoje, até porque é um espaço onde ele convive com muita gente diferente, com muita informação. A rua hoje e a escola são fatores muito importantes na educação. Meus filhos, minhas regras. Sim. Ideologia de gênero. Não é para ser discutida como ideologia. Eu acho que ela tem que ser discutida sob o aspecto do respeito a individualidade e a individualidade de cada um. Censura. Não. Censura não. Controle sim. Controle. Ô Henrique, eu acho que nós tivemos aqui um bate-papo muito bom sobre esse tema, Escola Sem Partido, que é um tema tão importante. Esperamos que nós tenhamos levado aos nossos ouvintes uma noção do que é isto, do que se discute nesse aspecto. Eu acho que é de suma importância a participação do brasileiro em todos os aspectos sociais, em todas as questões. Nós precisamos aprender a discutir os assuntos e a entender o significado de cada um deles. Eu gostaria de deixar os nossos microfones para a sua despedida. Agradeço demais essa oportunidade. Dizer para os nossos queridos ouvintes que a nossa opinião é uma opinião que procura trazer a discussão, acrescentar alguma coisa ao debate, mas que, evidentemente, não somos donos da razão, não é? E esse assunto que hoje foi debatido aqui, que é extremamente importante e complexo, deve continuar sendo debatido e eu sugiro à emissora Rádio Imperial e a vocês que têm a vanguarda aqui, no sentido de promover outros debates. Agradeço sobremaneira e desejo a todos um ótimo final de semana. Bom, nossos ouvintes, o Lions estará no domingo levando ao Lar Manzini Andrade a nossa contribuição para a festinha de Natal deles lá no dia 17, às 15 horas, na rua Barão de Águas Claras 107, onde nós estaremos levando uma lembrança comprada pelos nossos companheiros leões para os 26 internos lá do lar. Né? Vamos fazer a nossa parte, já fizemos em outras instituições e vamos finalizar o nosso ano leonístico, finalizar o ano com uma paralisação das atividades de lives até janeiro para as festividades de fim de ano, porque muitos têm parentes fora, todo mundo viaja, todo mundo quer estar junto dos seus, né? Então nós suspenderemos nossas atividades de lives até janeiro de 2018, né? Desejando desde já um Feliz Natal a todos os nossos ouvintes, mas sábado que vem nós estaremos aqui com mais um programa Nós Servimos. Então a gente quer agradecer aí o Lucas na técnica, o William na gravação
e aos nossos ouvintes pela atenção dispensada, mais uma vez agradecendo ao professor e advogado Dr. Henri Grazinoli, que aqui esteve nesta manhã bonita de sábado, né? Tá um sol bonito, a gente podia estar se divertindo ali na praça, não sei se estava para se divertir, porque a praça está uma tristeza, mas de qualquer maneira, a tristeza que eu digo é no sentido de tumulto, mas tá bom, tem que ter tumulto mesmo, nessa época de Natal, o comércio tem que vender, a gente precisa de arrecadar, né? Vamos lá, todo mundo, dentro dos princípios legais, esperando que o nosso prefeito aí consiga honrar o compromisso do 13º salário aí com os funcionários municipais, coitados, que eles estão aí meio a perigo, né? Preocupados com isso, né? Porque não estão acostumados a esse tipo de coisa, né? Então vamos ver se acontece isso aí para o bem de todos e a felicidade geral da nação. Um bom dia a todos, um bom final de semana, um abraço e até semana que vem, quando estaremos mais uma vez com o nosso programa Nós Servimos. Fui.